Salve Maria. Muito boa noite. Quero pedir desculpas aí pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas que já foram resolvidos. Quero saudar também você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E hoje, que é o nosso 8º e penúltimo encontro desta formação da nossa consagração a si mesmo, a Jesus, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria, nossa querida mãe. Então, já estamos indo para finalizarmos a nossa formação. Depois teremos somente mais um encontro, que é o da próxima sexta-feira, e daqui 2 sextas-feiras, uma hora dessa, com a graça de Deus, nós já estaremos consagrados à Virgem Maria, ou estaremos renovando a nossa consagração. Então, nosso coração já se enche de alegria, porque estamos chegando, graças a Deus, ao final desta formação, quase 2 meses praticamente, né, de formação ao longo das sextas-feiras, de aprendizado, tanto para vocês quanto para mim, que também, para poder estar aqui falando para vocês, tive que ler o livro novamente, tive que estudar um pouco mais para tentar trazer coisas que agregassem no conhecimento de vocês e principalmente aumentasse o amor que nós devemos ter para com essa tão boa senhora que é a nossa mãe. Amém? Bom, vamos então ficar de pé e façamos a nossa oração. Hoje eu estou aqui na companhia de Nossa Senhora de Fátima, minha querida mãezinha também. Hoje ela está vestida de Nossa Senhora de Fátima, e vamos desejar, pedir a intercessão dessa tão boa mãe, para que possamos ter uma noite de aprendizado, possamos aprender ainda mais com Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria Santíssima, Santa Mãe de Deus e Mãe da Igreja, nós nos colocamos totalmente em vossas mãos e pedimos a vossa poderosa intercessão junto a seu Filho Jesus. Abençoai a cada um de nós que estamos aqui reunidos nesta noite, aqui no Salão Santo Agostinho, e aqueles nossos irmãos que estão em casa, estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Pedimos, ó Mãe, a tua poderosa intercessão, para que possamos aprender mais a amar a Senhora, a honrar a Senhora, e assim também a amar mais e honrar mais a Jesus, nosso Senhor. A Ti, ó Santa Mãe querida, nós ofertamos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar, nos acomodar, e hoje nós iremos falar sobre os efeitos da devoção em uma alma fiel. Então nós estamos conhecendo que esta formação, ela nos conduz à nossa consagração, e a mais perfeita consagração, que através do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, um devoto fervoroso da Virgem Maria. Então essa devoção, ela nos dá a renovação das nossas promessas batismais. O que nós iremos ver hoje, qual é o efeito que essa devoção, ela ocasiona numa alma que tenha fidelidade na devoção. Depois eu quero ver se eu compartilho com vocês uma entrevista do padre Francisco Amaral, que é um defensor também da devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, numa entrevista que ele deu no podcast Santo Flow. Não sei se alguém conhece esse podcast, né?
eu vou ver se eu consigo compartilhar no grupo para que vocês assistam, porque é muito importante também que agrega-se conhecimento. Ele escreveu um livro chamado Sou Todo Seu, se eu não me engano esse é o título do livro, que ele já inclusive já está entre os best-sellers no Brasil, aonde ele dá algumas informações a mais sobre a devoção. Então eu vou ver se eu compartilho no nosso grupo, que nós formamos lá, para que vocês, depois a Mara deve compartilhar também no grupo do pessoal que está acompanhando pela internet, para que vocês vejam a entrevista que ele deu ontem, na verdade foi ontem ou foi anteontem, para o Guto, que é o apresentador desse podcast, o Santo Flow. E uma das coisas que ele disse, que eu achei muito importante, é que o consagrado não deve viver só de aparências. Existe, de fato, uma transformação no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, a partir da consagração. Mas de quem, de fato, seguir fielmente essa consagração. E seguir, de fato, essa consagração não depende só de mim. Depende de quem o Espírito Santo irá suscitar o coração. Então, é uma troca, uma via de mão dupla. Eu e o Espírito Santo e eu, e faz com que essa consagração transforme, começando a partir do meu interior. Porque o fato, meu irmão e minha irmã, de você ser consagrado, não se resume a uma cadeirinha que você vai colocar, no caso eu coloquei na perna, né? Mas você vai colocar no seu pulso, e é bom que você tenha uma cadeirinha, um broche, para demonstrar que você é consagrado. Mas muito mais para demonstrar para os outros que você é consagrado, é importante que você tenha, para todas as vezes que você olhar, você lembrar da sua responsabilidade como consagrado. Porque uma das responsabilidades da consagração é você lutar pela sua salvação e a salvação do outro. Então lembre-se, Santo Agostinho disse: as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então você só irá convencer a outra pessoa que você é realmente um consagrado a partir do momento que você tiver atitudes de consagrado. E é isso que nós iremos ver hoje, né? E o primeiro efeito que essa devoção nos traz é o conhecimento e o desprezo de si mesmo. Nós fizemos, durante os 12 dias preliminares, né, o conhecimento de nós mesmos, porque nós precisamos nos entender para identificarmos em nós aquilo que ainda precisa melhorar. A caminhada espiritual é uma caminhada que nunca termina. Nós só iremos estar prontos quando nós estivermos realmente na glória junto de Deus. Ali, Deus é o sumo bem. Então nós estamos no caminho, iremos cair algumas vezes, mas muito mais importante do que cair é saber levantar. E você só sabe levantar se você tiver o conhecimento de si mesmo. Então, pela luz do Espírito Santo e a intercessão de Maria, conhecemos nosso fundo mal, nossa corrupção e nossa incapacidade para o bem. São Luís vai dizer que nós somos como se fossem vermes. Na hora que a gente lê isso no livro, na consagração, nossa, fala que a gente é verme, a gente até se sente ruim, né? Ele fala assim que nós somos vermes que com a sua baba destrói tudo que é bom. São Luís vai dizer que nós somos como sapos peçonhentos. O que é sapo peçonhento? Sapo que tem veneno, que tudo aquilo que coloca a mão destrói. Veja, temos que entender duas coisas. Primeiro, o livro da consagração foi escrito há 300 anos, mais precisamente 312 anos. Então ele escreveu para uma sociedade de uma época. E segundo, nós temos que entender que de fato nós temos em nós a concupiscência. Nós levamos o Espírito Santo em nós, que habita em nós, porque é o grande tesouro. Entretanto, levamos em vasos de barro, porque somos frágeis, somos pecadores.
e temos essa tendência ao mal. A partir da consagração, irmãos e irmãs, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós não temos nada para oferecer a Deus. Mas a partir do nosso nada, Deus faz tudo, porque Deus é misericordioso. A humildade de Maria nos fará desprezarmos a nós mesmos e não desprezarmos os outros. Ou seja, nós passaremos a verificar o outro com mais empatia. Mas isso é um exercício que nós temos que fazer. Ontem, eu coloquei no grupo lá, pedindo as orações de vocês, porque meu pai foi internado, está com pneumonia, está internado até hoje, até agora, né? Vai ficar 7 dias internado. Graças ao bom Deus, ele está bem. Mas, o que eu queria testemunhar para vocês é que ontem, na verdade ele passou mal na quarta-feira, e aí na quarta-feira nós fomos levar ele na Santa Casa em Tuverava, a Carlas e eu, passamos a noite no hospital, e ontem pela manhã a Carla ficou com ele durante o dia, e eu vim aqui em Garapava para acertar algumas coisas. E antes de vir embora, eu passei no Santíssimo, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá no centro de Tuverava. Até postei essa foto. E na hora que eu estava lá em oração, e estava agradecendo a Deus, porque foi também por um milagre que nós descobrimos que ele estava com pneumonia, porque ele não teve sintoma nenhum, e meu pai, ele já tem o pulmão acometido por uma fibrose, eu só sabia chorar, porque eu não via em mim a dignidade de estar aos pés de Jesus. Eu só sabia agradecer, porque de fato, irmãos e irmãs, o amor de Deus ele nos consome, e ele nos deixa sem graça, porque olhando na frente do Santíssimo para toda a minha vida, eu pensei, quem sou eu para merecer qualquer tipo de graça de Deus? E isso eu só consegui porque essa consagração me deu a amplitude da indignidade do meu nada ante a bondade do sumo bem, que é o próprio Deus. Então eu só consegui agradecer, e é por isso que nós temos que agradecer até nos momentos de dificuldade, porque até nesses momentos Deus se faz presente na nossa vida. O amor de Deus nos constrange, a verdade é essa. E é algo que eu não tenho nem palavras para explicar para vocês, somente para sentir. Então eu chorava, piamente chorava mesmo, porque Deus estava dando mais uma oportunidade para o meu pai nessa batalha que ele iria travar pela sua bondade. E pensava eu, o que seria de mim se não fosse esse Deus que me ama tanto? Então, a humildade, ela faz com que nós nos reconheçamos pecadores e que não somos dignos de nada. Porque a partir do momento que nós perdemos a humildade, nós deixamos que a soberba entra, e aí nós achamos que nós podemos tudo. E nós, na verdade, não podemos nada sem Deus. Participação da fé de Maria. Então, o conhecimento de si mesmo é uma consequência da devoção. Outra consequência, participação na fé. Nós devemos ter a fé de Nossa Senhora, saber que independente das situações que nós temos na vida, tudo dará certo. Maria nos dá uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que todos os patriarcas, profetas, apóstolos e de todos os santos. Então Nossa Senhora é rainha dos santos. Por quê? Porque justamente a sua fé é maior do que qualquer outra criatura que já pisou na face da terra. E aí nós temos que lembrar que Jesus não é criatura. Jesus é o próprio Deus. Então a fé de Jesus é uma fé à parte. Os demais, que somos todos nós, Maria tinha a perfeita fé. Ela acreditou. Quando o anjo veio conversar com ela, ela não duvidou.
Quando ela pergunta para o anjo como é que se dará isso, é porque ela não estava compreendendo como ela iria ficar grávida, sendo que ela não conhecia homem nenhum. Mas em nenhum momento ela duvidou, ao contrário de Zacarias, que ficou mudo em função de não acreditar que a sua esposa, com uma certa idade, Santa Isabel, ficaria grávida. Então Nossa Senhora só perguntou assim: como é que vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. O que será que passou na cabeça de Nossa Senhora? Será que eu vou ter que casar? Será que vai ser José? Não. O anjo falou: o Espírito do Senhor descerá sobre você como uma sombra, e o menino que você dará à luz será filho do Altíssimo. E ela disse: faça-se em mim conforme a sua palavra. Ponto. Então essa é a fé da Virgem Maria. A fé que ela guardou para seus servos da igreja militante. Nós temos 3 tipos de igreja. A igreja triunfante, que é de quem já está na glória. A igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, está buscando a purificação para adentrar na glória de Deus. E nós temos a igreja militante, que somos eu e você, que temos a oportunidade ainda de podermos lutar pela nossa salvação e mirar o céu, ou o purgatório, que também já está de bom tamanho, né? Porque o purgatório é a certeza do céu. Entretanto, você passará durante um tempo por uma purga, por uma limpeza espiritual, porque, como eu acabei de falar, Deus, por ser puro, nós temos que ter a nossa alma totalmente purificada. Então, esse caminho que nós fazemos de purificação. Então, Nossa Senhora dá a fé que ela guardou para os seus predestinados. E os predestinados da Virgem Maria somos você e eu. E nesta igreja militante que caminha junto, nós devemos buscar a nossa salvação e termos a ciência da responsabilidade da salvação de nossos irmãos. É isso que exige a vivência desta devoção. Uma fé viva e animada, que faz ações por caridade. Faz ações por caridade. Quando você faz algo para o outro, um dos fatos das ações dessa devoção é justamente o fato de você ter mais empatia com o outro e fazer as coisas não esperando algo em troca, mas fazer simplesmente pelo fato de que é muito melhor ajudar do que ser ajudado. E lembre-se dos valores satisfatórios e meritórios. Lembra? Eu já falei isso em algumas aulas e venho repetindo. Nossa Senhora irá pegar todas essas nossas coisas que nós fazemos, seja de atos bons, atos de generosidade, as nossas orações, e irá entregar em graças para outras pessoas que mais necessitam. Então as nossas boas ações são todas de Maria, justamente para que a gente não pense que nós somos bons, porque nós não somos. Quando fazemos algo de bom e alguém nos elogia, o que vem no nosso coração? A soberba, o orgulho. Eu sou melhor que o outro. Então, entregando tudo nas mãos da Virgem Maria, ela irá purificar as nossas ações e, através da sua poderosa intercessão junto a Jesus, irá distribuir as graças para aquelas almas, para aquelas pessoas que mais necessitam. Uma fé firme e inquebrantável como o rochedo. Então, o efeito dessa devoção em nós dá uma certeza daquilo que a gente não está vendo. E mesmo que não aconteça aquilo que nós queremos que aconteça, nós nos conformamos com a vontade de Deus. Iremos sofrer? Sim, porque às vezes esperamos uma graça e não a alcançamos. Mas veja, Deus não evita, mas Ele muda o final. E me perguntaram: como que você descobriu que seu pai estava com pneumonia? E aí eu repito para vocês: Deus não evita, mas Ele muda o final. Meu pai usa concentrador.
de oxigênio, 24 horas por dia. E anteontem, eu estava no trabalho e ele me ligou no meio da tarde, 3 horas. Falou assim: Azul, eu estou sentindo muita falta de ar. Eu acho que o aparelho não está saindo ar direito, está muito baixo. E ele tem uma cuidadora que fica com ele lá, tem uma moça que está ficando com ele lá agora para nós. E ele falou: eu não estou conseguindo respirar. Tem como você vir aqui em casa? E eu trabalho na usina Buriti, não ia ter como eu vir de lá até eu chegar aqui. Aí eu falei: pai, eu posso pedir para a moça da prefeitura substituir o aparelho, né? Isso era 3h20, a moça vai embora 3:50. Aí eu liguei para a Carla está aqui, trabalha aqui em Grapava, na paróquia. Falei: Carla, dá um pulo na prefeitura, troca o aparelho, porque meu pai falou que está com falta de ar. A Carla correu lá, trocou o aparelho e levou o aparelho para ele. O aparelho que ela trocou estava com problema. Então veja, já deu um problema no aparelho que estava em casa, trocamos outro, apresentou o mesmo problema. É um problema diferente, mas não estava funcionando direito. E eu sempre digo o seguinte: Deus conversa com a gente a todo momento. A gente às vezes que não para escutar. E comigo Deus conversa muito com a Carla. Deus fala comigo através da Carla. E essa é mais um testemunho que eu dou, porque sempre acontece isso. Ela virou para mim e falou assim: não é melhor a gente levar seu pai para Ituverava? Mas eu falei: Carla, mas meu pai não está sentindo assim, não está com febre, ele só está com um pouquinho de incômodo, de falta de ar. E o aparelho, amanhã cedo eu levo, substituo. Ela falou assim: mas vamos levar, vai que é alguma coisa. E aí eu falei: então tá bom, vamos levar. E levamos. Chegamos lá, fizeram os exames e constatou-se a pneumonia. Estágio inicial. Os exames identificaram que estava no começo. E aí, eu digo para vocês, Deus, ele não evita, mas ele muda o final. Por quê? Porque se o aparelho tivesse dado certo, eu não teria levado meu pai lá em Ituverava. E ele teria desenvolvido a pneumonia, e a gente não saberia, porque é uma pneumonia bacteriana, que ela não deu sintoma. Ele não teve febre, não teve cansaço, só teve o cansaço, e por causa do problema de saúde dele, já é uma coisa normal, porque ele tem esse cansaço mesmo, só que estava um pouco diferente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a fé que a Virgem Maria nos dá, nos ajuda a superar as dificuldades. Lógico, a gente fica apreensivo, mas a gente tem a certeza de que Nossa Senhora trabalha para que as coisas deem certo, conforme a vontade de Deus, e que isso sirva para a nossa santificação, porque se não for para isso, Deus não dá graça para nós. A graça que nós recebemos é para a glória de Deus e para a nossa santificação. Então vejamos, participação na fé de Maria, uma fé divina, o seu tesouro escondido na divina sabedoria, e a divina sabedoria é o próprio Jesus. Uma arma invencível para aclarar os que estão nas trevas e sombra da morte, e abrasar os tíbios e resistir ao demônio e todos os inimigos da salvação. Então, essa fé, ela irá esclarecer os nossos entendimentos para sabermos aquilo que agrada a Deus. Irá abrasar, encher de amor, encher de calor o coração daqueles que estão tíbios, aqueles que estão longe de viver realmente as promessas do batismo, e também resistir ao demônio. Irmãos e irmãs, essa consagração, ela tem que fazer com que nós sempre batamos de frente com o demônio. Esse é o motivo da nossa consagração. Nós vamos bater de frente com o demônio. Porque se eu não bater de frente com o demônio, eu estou indo na mesma direção que a dele. Então, como nós meditamos durante essa semana, Eclesiástico 2, versículo 1, nós vimos essa semana: se você se propõe a servir a Deus,
se prepare, porque a batalha não será fácil. Mas lembre-se, nós meditamos isso também. João 16:33. Coragem, eu venci o mundo. É nisso que nós devemos nos apegar, para assim vivermos bem essa consagração e buscarmos a salvação de nossas almas. Outro efeito que essa consagração dá para nós é graça do puro amor. Essa mãe de amor formoso aliviará o seu coração de todo escrúpulo e de todo o temor servil. Ou seja, nós não teremos medo de amar Nossa Senhora. Eu acho que com a nossa penúltimo encontro, que já ficou bem claro. Nós não podemos ter medo de amar Nossa Senhora, porque amando a Virgem Maria, nós amaremos mais completamente Jesus, porque Jesus quis ser devoto de Nossa Senhora também. E a maneira que ele encontrou de ser devoto da Virgem Maria é fazendo-se carne dentro do seu seio virginal. Então, honrando a mãe, nós honramos também o filho. Como eu comentei com vocês, tem uma série chamada The Chosen, que é a série que fala sobre Jesus Cristo, sobre a visão, a ótica de Jesus. Até passei um vídeo logo no nosso primeiro encontro. E assistindo essa série, e é uma série que ela tem o viés católico, realmente, porque eles dão bastante ênfase em Nossa Senhora. Você quer perceber se um filme é bom para você assistir ou não, vê se ele fala de Nossa Senhora. Você vê que é um filme de Cristo que não fala de Nossa Senhora, você fica meio esperto, né? E aí, numa desses capítulos que eu assisti essa semana, Jesus ia ser interrogado por um soldado romano. E aí eles foram lá para prender Jesus, né? Ainda está longe de ser crucificado, mas foram lá para prender a Cristo. E aí chegou aquele monte de soldado e tal, e aí falou: olha, Jesus, nós viemos aqui te interrogar, nós vamos te levar para você conversar lá com o general. E ele virou e falou assim: eu posso pelo menos despedir da minha mãe? Veja que singeleza. Aí ele foi lá, ele não chama Maria de mãe, chama de Ima, né? Posso despedir da minha Ima, que é a mãe, que eu acho que é um dialeto que eles usavam lá. E aí ele vai lá e dá um abraço e um beijo em Nossa Senhora. Então essa é a intimidade que Jesus tem com Nossa Senhora. Tudo que ele vai fazer sempre, Nossa Senhora estava junto. E até nesse momento em que ele ia ser interrogado, ele pediu: posso ir lá dar um beijo à minha mãe antes de ir? Deu o beijo e foi, como sempre, né? Educado, gentil. Assim, nesse momento ninguém, lógico, usou de brutalidade com ele, lógico, no episódio, né? Mas é isso que nós devemos aprender com Jesus. Sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. Nós iremos encontrar essa passagem em Eclesiástico 24:24. E algumas passagens do Antigo Testamento, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, muitas dessas passagens fazem menção também à Santa Mãe de Deus, ao qual ela é a mãe do puro amor. Cristo é o primeiro amor de nossas vidas, porque nós fomos criados para Deus, nós fomos criados para voltarmos para o céu. Então, nós encontramos em Cristo o primeiro amor de nossa vida. E é Ele que muda toda a nossa forma de pensar a partir do momento que nós vivemos aqui na Terra. Passará a olhar Deus como o bondoso Pai. Deus é bom o tempo todo. E quando nós não temos o discernimento que essa vocação nos traz, nós olhamos errado. Porque eu lembro que uma vez entraram lá em casa e roubaram tudo que tinha. Roubaram tudo que tinha. Tive um prejuízo grande. E na hora que entrou, a única coisa que eu pensava, eu falava assim: pô, mas eu rezo tanto, por que vieram roubar a minha casa? Mas Deus conversa conosco no nosso íntimo também.
E na hora que entraram lá em casa, foi justamente no momento em que a Carla saiu para resolver um problema na cidade, e quando ela voltou, tinham entrado lá em casa. E eu sempre rezava a oração de Nossa Senhora. Eu não lembro agora o título de Nossa Senhora, agora me fugiu o título. É tipo Nossa Senhora da Guarda, uma coisa assim, eu não me recordo agora o nome. Nossa Senhora da Defesa, obrigado, meu anjo da guarda me lembrou aqui, ó, Nossa Senhora da Defesa. Obrigado, me lembrou aqui, ó, Nossa Senhora da Defesa. E eu rezava. E lá nessa oração a gente pede para Nossa Senhora guardar a nossa casa de tudo, dos assaltos, dos roubos. E entrar lá em casa. E aí eu falei, mas eu rezo tanto oração, por que entraram aqui em casa? Mas aí Deus falou comigo, entraram na sua casa, mas a sua esposa não estava em casa. Ou seja, o meu tesouro, que é a minha esposa, não estava em casa. E se ela estivesse lá? O que será que teria acontecido? Será que os bens materiais que eles levaram valia mais do que a vida daquela que eu quero levar comigo até o túmulo? Então, nós vemos que a consagração nos mostra isso, que Deus é bom o tempo todo, até quando a gente enxerga algo de ruim, a princípio, porque lembre-se, Deus não evita, como Ele não evitou de entrar lá em casa, mas Ele mudou o final. Ele fez com que a Carla saísse de casa, para que aquelas pessoas que fizeram o que fizeram, entrassem e levassem as coisas. E digo para vocês, mais um testemunho, rezo para essas pessoas, para que elas mudem de vida, porque o mal que elas me fizeram, graças a Deus eu tive a capacidade de construir novamente, mas e talvez aqueles que não tenham a mesma oportunidade. Então, essa devoção muda o nosso modo de pensar. Ao invés de maldizer essas pessoas, foi difícil, mas eu sempre lembro do Pai Nosso: perdoai-me assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então, se eu peço perdão para Deus, eu primeiro preciso perdoar aquele que me fez mal. Então, essa devoção também, ela nos transforma nesse sentido. Você tem mais confiança para conversar com Deus. Você reza no sentido da vida. Como eu disse para vocês, estou lá na usina, tenho o meu texto aqui, ó, a minha dezena que eu levo no meu bolso. Então, às vezes eu estou indo de um setor para o outro, às vezes eu demoro um pouco para chegar, eu vou rezando o terço, eu vou rezando o terço do Sagrado Nome de Maria, e isso te dá intimidade para conversar com Deus. Passei a ter mais amizade com o meu anjo da guarda. Não falei que ele lembrou aqui de mim, qual que era a Nossa Senhora que estava lá? Porque a Nossa Senhora é a rainha dos anjos também. Então a gente começa a ter essa intimidade com o que é sagrado. Isso passa a fazer parte da nossa vida, de uma maneira natural, sem forçar a barra nem nada. Deus vai te moldando, porque como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, Deus dá a devoção a Maria a quem Ele quer fazer muito santo. Não estou dizendo que eu sou santo, mas é um caminho de santidade que nós construímos, porque Maria é santa, Santa Maria, e é a mãe do puro santo, que é o próprio Deus. Se acaso o ofender, se humilhará e pedirá perdão. Necessidade de confissão constante, que é outro efeito também que dá na gente, meus irmãos, é a necessidade de confissão. Depois que eu me consagrei, confesso a cada mês, a cada 45 dias no máximo, coisa que eu confessava uma vez por ano, como muitos que se dizem católicos confessam, que é o mínimo que a igreja pede, né? Quando chega a época do Natal e a época da Páscoa, a igreja na fila de confissão é lotada, mas depois o pessoal some um pouco da igreja, aí chega nessa época de novo, volta tudo. Então não que nós estamos julgando, mas é o que acontece. Então você sente mais necessidade de confessar. Às vezes o fato de você
está num mau dia, e isso vai acontecer de você dar uma resposta errada para uma pessoa, resposta atravessada, você vai sentir vontade de confessar aquilo e de pedir até o perdão para aquela pessoa. Vai haver uma transformação em nossos corações. E a confissão, ela nos dá a graça que necessitamos para a Santa Eucaristia. Então você vai querer ficar longe do pecado, longe de conversas que às vezes não vão te agregar em nada. Você vai passar a ter a consciência de, como eu falei, do pecado que nós temos. Por exemplo, se você é uma pessoa muito arredia, tem hora que o cara te dá uma resposta, ela chega brigando com ele. Você vai aprender a ter mais autocontrole, para não magoar o outro, para fazer como Nossa Senhora fez, guardar as coisas do coração. É fácil? Não é fácil, mas é um exercício diário que vale a pena. Mas um efeito dessa devoção no nosso coração: a nossa confiança em Deus e na Virgem Maria. Em tudo que nós viemos a fazer, naturalmente, nós iremos convidar a Deus e a Nossa Senhora para participar. Você que está lendo o livro ainda, eu não me recordo o nome agora, mas foi o fundador eu acho que é Vitor Frankl, que é o fundador da Legião de Maria. É isso? Tem alguém da Legião aqui? Legionários? Se tiver algum legionário aí no chat, digita para nós. Eu acho que é Vitor Frankl o nome dele, não me recordo agora. Ele é o fundador da Legião de Maria, e ele leu esse livro de São Luís Grignon de Montfort e achou muito sem graça. Ele falou: mas eu li esse livro aqui, mas não achei graça, tal. E a pessoa que pediu para ele ler o livro falou: não, leia de novo, mas leia pedindo a unção do Espírito Santo. Leia pedindo a unção do Espírito Santo. E ele não só leu pedindo a unção do Espírito, como foi o fundador da Legião de Maria, porque ficou apaixonado pela Mãe de Deus. Então, nós devemos ter espiritualidade na vida, para tudo, mas principalmente para as coisas de Deus. Então, se você vai ler esse livro da consagração, não é para você chegar e ler de qualquer jeito. Vou abrir aqui, vou ler, porque você não vai entender. Mas peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente naquele momento, para que você possa degustar daquilo que São Luís quer te ensinar, para você ser um fiel devoto da Virgem Maria. Então, essa grande confiança em Deus e em Nossa Senhora se dá pelo fato da intimidade, porque sempre estou chamando Deus, estou chamando Nossa Senhora para me ajudar-nos a fazer do meu dia a dia, seja no meu trabalho, seja na minha hora de estudo, seja na hora que eu vou almoçar, seja na hora que eu vou tomar meu café, até debaixo do chuveiro, a gente aprende a rezar, porque a gente quer estar sempre na companhia de Deus. Então a Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela, pois não vos aproximará mais de Jesus por vós mesmos, mas por sua intercessão. Lembremos-nos, nós somos marcados pela concupiscência. Por mais que tenhamos e temos que caminhar na santidade, nós temos o lado nosso que leva-nos para o pecado. Então, eu não tenho condições de chegar dignamente a Jesus, porque Ele é o sumo bem. Entretanto, eu tenho aquela que intercede por mim. E eu sei que tudo o que nós pedimos a Jesus por Maria, Ele nos dará. Então essa é a confiança. Ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos. Então, os valores meritórios, satisfatórios que nós pedimos a Jesus, ela irá entregar pessoalmente a Ele. E aí as graças nas vidas daqueles
que mais necessitam, eles serão atendidos. Inclusive, até na salvação de almas do próprio purgatório, que nós falamos agora, da igreja padecente, porque as almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas. E dizem que uma alma do purgatório que é salva, porque você rezou por ela, essa alma será a sua intercessora no céu, porque você a livrou do sofrimento do purgatório e lhe deu a chance de ir para a glória. Por isso é importante sempre rezarmos pelas intenções das almas do purgatório, porque elas necessitam de nossas orações. E na hora que você for rezar, principalmente o terço, peça para a Virgem Maria, fala: mãe, que a senhora olhe pelas almas do purgatório, até daquelas que eu nem lembro quem é, porque às vezes tem parente nosso, antepassado, que a gente nem conheceu, mas que padece ainda nesse purgatório, e Nossa Senhora conhece cada um de seus filhos. Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Essa é a confiança. Se Nossa Senhora teve a confiança em Deus, dando a sua chancela, dando o seu aval para que a vontade de Deus se fizesse nela, nós também devemos ter a mesma confiança de que ela irá nos ajudar e irá estender as suas afáveis mãos. Desde que vos destes a ela de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, vos dar-se-á em troca. Então veja que interessante. Nós daremos a Nossa Senhora o nosso corpo e a nossa alma. Nosso corpo e nossa alma. Por isso que sugeri que aqueles que fossem fazer a consagração fizessem um testamento, dizendo, por escrito, para que você se lembre, de próprio punho, o que você vai entregar para Nossa Senhora no dia da sua consagração. Porque é difícil a gente dar algo que é nosso. Só que Nossa Senhora é liberal. Então, se nós nos damos a ela totalmente, tenha certeza que ela também se dará totalmente a nós. Porque ela é a mãe da misericórdia. E essa é a confiança que cada um de nós devemos ter nessa tão boa mãe. Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me. Também nós podemos encontrar, lógico que não vai estar escrito Santíssima Virgem, né? Mas é uma alusão ao Salmo 118, versículo 94, aonde nós podemos entender que nós somos todos de Maria, mas nós somos todos de Maria em Jesus, porque Ele que é o centro desta devoção. Então, sendo totalmente de Maria, nós somos totalmente de Cristo. Eu vos tomei, Mãe Santíssima, como todo o meu bem. Então é esse amor filial que nós temos com a Nossa Senhora, que ela irá cuidar de nós como verdadeiros filhos que somos dessa tão boa mãe. Confiareis menos em vós e muito mais nela, que é vosso tesouro, que é outro efeito que essa devoção nos dá. Veja, eu faço a minha parte e Nossa Senhora faz a parte dela. O fazer a minha parte é fazer aquilo que me cabe no meu dia a dia. Ser uma pessoa correta, convicta naquilo que acredita, buscando sempre a verdade. O Evangelho de hoje dizia sobre Jesus e os vendilhões, não é isso? Que Jesus chega lá e o pessoal está vendendo ali os pássaros e as aves lá no templo. E o que Jesus faz? Literalmente chuta o pau da barraca, não é isso? E aí? Jesus cometeu pecado ali? Sim ou não? Essa é a grande questão. Porque a ira é pecado. Pecado da ira. Mas Jesus ficou irado ali com aquele povo? Então Jesus pecou? Peraí, se Jesus pecou, então ele é filho de Deus, porque o filho de Deus não peca.
Então, qual que é a interpretação que a gente faz? Jesus tinha convicção do que era verdade. Então, se aquelas pessoas estavam vendendo os animais para o sacrifício ali, elas estavam vendendo não porque elas precisavam do dinheiro para comercializar e sobreviver, mas porque elas faziam falcatruas. Elas enriqueciam ilicitamente. Elas vendiam o pardalzinho lá para ser sacrificado. Então ele vendia lá para Maria. Certo? Maria pegava o pombinho, vou levar lá para o sacrifício. Então ele levava lá para o doutor da lei, o que ele fazia? Vou lá sacrificar. Pegava, dava a volta, punha para vender de novo. É isso que Jesus denuncia, antro de ladrões. Então Jesus não pecou por quê? Porque o zelo pela casa do Pai o consumia. Então ele usou de autoridade para demonstrar que Deus não gosta de sacrifícios, desse tipo de sacrifício. Porque se fosse algo economicamente viável para sustentar, tudo bem. Mas o que eles faziam era voltava ao pássaro para vender, ou seja, eles ganhavam 3, 4, 5 vezes em cima da mesma ave. E tinha o sacrifício para Deus? Não tinha. Então, nós devemos ser convictos com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. E lembre-se que eu falei agora há pouco. Se nós não dermos ombrada no diabo, é porque a gente está caminhando junto com ele. E a gente vai experimentar isso no nosso dia a dia. Que confiança e consolação para uma alma poder chamar também seu o tesouro de Deus, onde Deus depositou o que tem de mais precioso. Maria é o tesouro do Senhor. Por que o tesouro? Porque Deus depositou o seu Filho bem amado no ventre de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é o tesouro porque guardou o que há de mais valioso para o Pai, que é o seu próprio Filho. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós. Isso aqui eu já acabei de falar. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. Meu espírito glorifica ao Senhor. É isso que ela diz no Magnífica. Então, quando Nossa Senhora se comunicar conosco, a nossa alma também se glorificará a Deus. Porque a alma da Virgem Maria glorifica ao Senhor. O Espírito de Maria tomará o lugar do vosso, para regozijar-se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente essa devoção. Ou seja, a nossa alma terá júbilos de alegria, estando na presença do Senhor. E garanto para vocês, o motivo da adoração ao Santíssimo vai se tornar algo especial para nós. Toda vez que você estiver passando por uma igreja, ou aqui na nossa matriz, por exemplo, que ela fica aberta, mesmo não tendo a exposição ao Santíssimo, você vai sentir aquela vontade de entrar lá para bater um papo, para puxar a cadeira e conversar um pouco. E na adoração que nós fazemos todas as quintas e sextas-feiras, mesmo que você não esteja na escala, na hora que você estiver lá, você não vai querer ir embora, mesmo sabendo que você tem outras coisas para fazer, porque te faz tão bem estar aos pés de Jesus, e você só consegue isso se você efetivamente estiver também aos pés de Nossa Senhora. Então, a devoção é uma coisa prática. Nós temos que viver a praticidade da devoção em nossas vidas. Coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo encontrar com sua querida esposa, reproduzida nesta alma, e ela descerá abundantemente, enchendo-a de seus dons, particularmente o dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. O que significa tudo isso? Aonde é este mundo?
coisas maravilhosas acontecerão neste mundo. No primeiro encontro, nós falamos que Cristo deve ser o rei do mundo. O primeiro mundo que nós devemos pensar é no nosso coração. Porque uma vez, deixando Cristo ser o rei do nosso coração, Ele irá reinar na nossa família, e se nós deixarmos contagiar, irá reinar na nossa sociedade. Então, coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, é neste mundo, o nosso interior. Por quê? Jesus vai ser rei do seu mundo a partir do momento que você tiver o encontro do Espírito Santo e da Virgem Maria. O Espírito Santo sozinho não gera Jesus. Ele precisa da Santíssima Virgem. Então, aquele que diz que tem Jesus no coração, mas não tem a devoção à sua mãe, está faltando algo. Ou pelo menos, não tem Jesus completamente em si. Porque aonde está Jesus, ali também se faz presente a Virgem Maria. E ponto. Então, coisas maravilhosas, nós iremos experimentar as maravilhas de Deus, desde que tenhamos o Espírito Santo em nós. E isso nós já temos pelo nosso batismo. E aí precisamos convidar a doce Mãe de Deus para morar na nossa vida. Transformação das almas em Maria, a imagem de Deus. Também é outro efeito que nos faz essa devoção. Se Maria, que é a árvore da vida, for cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas dessa devoção, ela dará o fruto a seu tempo, que é o próprio Jesus. Então veja, Eva, que foi na árvore do bem e do mal, ela colheu o fruto que fez cair a humanidade em pecado. Maria foi na árvore da vida, que é a própria cruz de Cristo, e colheu o seu filho morto nos seus braços, para dar à humanidade a chance da salvação. Então o sim de Maria mudou a história da humanidade. Então, vejamos, ela dará o próprio Jesus, que é o fruto do seu ventre, àqueles a quem quiser. E somente aqueles a quem quiser. Por isso, depende do nosso esforço. Buscar Jesus por outros meios, trabalhando a noite inteira, nada apanhamos. Que é o que eu acabei de falar. Quem não tem Maria e o Espírito Santo, não tem Jesus por completo. É como se você tivesse trabalhado a noite inteira e não tivesse visto o retorno. Como aconteceu com aqueles pescadores que nós vemos lá em Lucas. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. É você trabalhar em vão. Jesus, Ele está muito pouco em nós. Devemos então trabalhar pelo caminho imaculado de Maria, porque ela sabe aonde nós devemos ir para chegarmos até o coração do seu filho. Por essa devoção, trabalha-se de dia, trabalha-se em lugar santo e trabalha-se pouco. Ou seja, é o caminho das flores e mel que nós tanto almejamos de tocar no coração de Deus. E só há um caminho para isso. Esse caminho, como afirma São Luís, é o caminho do Imaculado Coração de Maria. Não devemos nos esquecer, irmãos e irmãs, que Jesus veio ao mundo através da Virgem Santíssima. E Ele voltará na glória através dela. E é o que nós ouvimos nas aparições de Nossa Senhora, esparramadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Que o coração imaculado de Maria irá triunfar no final. E esse coração nada mais é do que aquele que ela levou no seu ventre, que é Jesus. Maria é um lugar santo, o Santo dos Santos, onde se formam e modelam os santos. O primeiro tabernáculo
na terra foi o ventre de Maria. E se o ventre de Maria formou santos, o mais santo de todos, ele também irá formar a nós, que buscamos a santidade, buscamos a perfeição. Então, nesta caminhada, nessa igreja militante que nós fazemos, o nosso foco é atingir a Jesus, observando como foi as virtudes de Nossa Senhora. Diferença em executar uma figura em relevo, martelo e cinzel, e executá-la em um molde. Imaginem vocês que você tem um escultor, e esse é o exemplo que São Luís vai dizer. Você tem um escultor e ele vai fazer uma imagem. O que é mais fácil? Ele pegar uma imagem, por exemplo, uma pedra bruta, certo? E ficar lá dando uma retada com a talhadeira para fazer o rosto da pessoa, né? Esculpindo ali trabalhosamente. Ou você pegar, por exemplo, uma massa de argila, colocar no molde e já sair com ela pronta depois de alguns minutos. Logicamente que você não vai preferir ficar martelando lá, dando muito mais trabalho. Assim também somos nós. Ao invés de nós tentarmos nos modelar por nós mesmos com talhadeira e martelo, é muito mais fácil nós nos moldarmos no molde, na forma mais excelente que existe, que é Nossa Senhora, que é nós nos apegarmos a ela e imitarmos as suas virtudes aqui e agora, neste momento, na nossa vida, mudar as nossas atitudes, conhecermos a nós mesmos, termos autoconhecimento. E o autoconhecimento é se reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Sois digna de ser chamada molde de Deus, é o que vai nos ensinar Santo Agostinho. Nossa Senhora é o molde de Deus, aonde o Santo dos Santos foi formado. Nós devemos fundir o velho Adão para se moldar em Maria. O que é fundir o velho Adão? Fundir é você derreter. Então é para você pegar o homem velho, a mulher velha que existe em você, e a partir desta consagração, se moldar na forma de Nossa Senhora. É isso que nós devemos ter a honestidade interior de buscar a fazer. Volto a dizer, a consagração não é um mérito para ninguém, porque ninguém merece. Na verdade, ela deveria ser um dever para cada um de nós que buscamos a santidade. E essa luta é diária, fazer morrer o homem velho, o Adão velho, a Eva velha, fundi-los, derretendo-os e colocando-os na forma de nossa querida mãe. E outro efeito também que nos dá essa devoção é a maior glória de Jesus. Por que a maior glória de Jesus? Porque quanto mais eu glorifico a Maria, mais eu glorifico a Jesus. Quanto mais eu honro a Maria, mais eu honro a Jesus. Quanto mais eu venero a Virgem Santíssima, eu adoro a Jesus. Porque, como eu acabei de falar, o seu ventre é o primeiro tabernáculo. Então, fazendo todas as ações por Maria, abandonamos nossas próprias intenções, ainda que boas e conhecidas, para nos perder através de encontrar nas da Santíssima Virgem, mesmo que desconhecidas, e essas agradam a Cristo. Ou seja, nós fazemos tudo, mas nós devemos ter a consciência de que tudo que nós fazemos deve ser feito em Maria, por Maria, com Maria e para Maria, para que tudo isso seja unificado no coração sagrado de Jesus e não nos confiarmos em nossas próprias forças. As almas que colocam seu apoio em suas complacências nas disposições de Maria, aproximam-se de Jesus, praticam perfeitamente a humildade e, consequentemente, glorificam mais altamente a Deus, que só é glorificado
nos humildes e pequenos de coração. E na minha opinião, irmãos e irmãs, esse é o cerne da devoção. É praticar a pequenez e a humildade, porque é aí que Deus é agradado. Ele olhou para a humildade de sua serva. Ele a guardou imaculada do pecado e ela correspondeu a isso durante toda a sua vida. Por quê? Porque era humilde e totalmente voltada para Deus. É aí que mora a essência de nossa consagração. Aprendermos a viver a humildade. Entender que nós, por nós mesmos, não temos força nenhuma. Nós só fazemos coisas por causa de Nossa Senhora. É ela que consegue tudo para nós. Maria recebe por caridade as nossas ações e por suas mãos virginais dá-lhes beleza e brilho admiráveis e as entrega a Jesus, que é mais glorificado do que se oferecêssemos por nossas mãos criminosas. É isso que vai nos ensinar São Luís Maria Grignion de Montfort. Se nós chegássemos a Jesus com a nossa impureza, não que nós iríamos fazer Jesus ficar impuro, porque Ele é todo santo, mas nós não teríamos essa condição, se não fosse pelas mãos de Nossa Senhora. Então, nunca pensais em Maria sem que ela pense em Deus. Por isso que a gente glorifica mais a Deus glorificando a Maria, porque Nossa Senhora não faz nada por ela, ela faz tudo voltado o coração para Deus. Nunca a louvais nem a honrais sem que ela convosco louve e honre mais a Deus. Nossa Senhora é todo de Deus. Se eu sou todo de Nossa Senhora, por consequência, sou todo de Deus. Maria está toda em conexão com Deus. Ela é o eco de Deus. Sabe o eco? Quando você fala alguma coisa e aquilo fica retumbando e falando e indo até sumir, isso é Maria, né? A bondade de Nossa Senhora vai ecoando nos ouvidos de Deus, até chegar os ouvidos de Deus aonde ela está muito próxima. Então minha alma glorifica o Senhor, como eu já falei, né? Glorificando Maria, nós glorificamos a Deus. Maria o faz todos os dias, quando a louvamos, amamos ou honramos, ou lhe damos algo. Deus é louvado, amado, honrado e recebe por Maria em Maria. Por isso que essa é a perfeita devoção. Portanto, quando louvamos e bendizemos a Maria, assim o fazemos a Deus. Estando próximo de Maria, nós estaremos próximos de Jesus. Amém? Bom, falando um pouquinho sobre os exercícios espirituais. Hoje, então, nós encerramos mais uma etapa, que foi a primeira semana. Amém? Todos conseguiram fazer? Teve dificuldade? Às vezes sim, às vezes aparece. Mas seguimos firmes. Então, vejamos. A partir de amanhã, até o próximo dia 1º, nós iríamos iniciar a nossa segunda semana, que é o conhecimento da Virgem Maria. Então, tivemos o conhecimento de si mesmo, agora nós iremos nos aprofundar para conhecer a Virgem Maria. E o que nós devemos rezar? O Ave do Mar Estrela, a Ladainha do Espírito Santo e a recitação do Rosário, ou se você não conseguir rezar o Rosário, pelo menos rezar o Santo Terço. No livro que vocês têm aí, tem a recitação do Rosário nos dias, né? Então, sábados e segundas, nós rezamos os mistérios gozosos. Terças e sextas dolorosos, quartas e domingos gloriosos, e na quinta-feira os mistérios luminosos. Amém? São Luís, ele tem um método próprio, não próprio, porque o Rosário ele tem toda uma didática,
mas ele tem um método que é muito frutuoso de recitação, que eu aconselho fortemente que vocês rezem. A cada uma das invocações dos mistérios, ele nos faz meditar sobre determinada situação. Por exemplo, para quem vai rezar os mistérios dolorosos, então no primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Então ele tem uma frase que ele diz lá: nós oferecemos a Jesus esta primeira dezena para honrar a vós, nesta primeira dezena, né? E oferecemos a vós, pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, para que possamos ter a verdadeira contrição de nossos pecados. Então você vai rezar o terço, essa dezena, que é a agonia de Jesus, pela contrição dos seus pecados. Essa é a forma de meditar. E aí, como que eu medito? Como que eu medito o rosário ou o terço? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, em cada uma das Ave-Marias, você vai fazer uma meditação. Por exemplo, vai rezar o Pai Nosso. Então eu rezo pedindo a Maria a contrição, a humildade de coração, a contrição dos meus pecados. E aí você reza o Pai Nosso. Aí a primeira Ave Maria, você se lembra que Jesus chamou os discípulos para rezar no Horto das Oliveiras. E aí você reza essa primeira Ave Maria. A segunda Ave Maria, ele chamou Pedro, João e Tiago para serem mais próximos. Você reza contemplando essa parte. Na terceira Ave Maria, Jesus se afasta para rezar mais fortemente. Você reza essa Ave Maria. Você lembra que Jesus, ele suou sangue. Então veja, você vai rezar mais uma Ave Maria. Isso é contemplar os mistérios. É lembrar na Sagrada Escritura os fatos que aconteceram em relação a esse mistério que você está rezando. Isso é contemplar. Quando você vai rezar o rosário ou o terço, não é para você meditar a Ave Maria, porque o centro do rosário é Cristo. Então você vai meditar os acontecimentos que têm a ver com o mistério que você está rezando. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, neste livro, eu medito assim, né, estou dizendo, mas a meditação através do método de São Luís também faz com que você medite as intenções de cada um desses mistérios, né? Por exemplo, quando você vai rezar o mistério gozoso, o terceiro mistério, o nascimento de Jesus, então você vai rezar pedindo a graça a Deus de dar valor à pobreza e recusar a riqueza. Não que ser rico seja ruim, mas a riqueza sem a caridade é a avareza. Então isso que nós temos que ter em mente. E isso que Cristo quer, que nós tenhamos as coisas, mas também possamos dividir com aqueles que mais querem. E isso você vai meditar neste livro. Amém? Então, pode perguntar. Quer perguntar no microfone? Não sei se eu vou estar falando bobeira, né? Mas para ficar mais fácil até da gente associar, é só lembrar, por exemplo, do Frei Gilson, lá do Instituto Hesed, que eles rezam aos pés de Jesus, porque Jesus é o centro. E às vezes a gente reza o terço achando que Maria é o centro. Mas é certo? Agora fez boom na minha cabeça. Exatamente, porque veja, aqueles que não entendem, falam, o rosário é uma recitação mariana. Sim, é mariana, entretanto, o centro da devoção do rosário é Jesus. Primeiro, por quê? O meio da Ave Maria está Cristo. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele é bem no centro da oração da Ave Maria, como se fosse a dobradiça da porta. Então é ele que faz abrir e fechar a porta. Então Jesus é o centro dali. Segundo, porque todos os mistérios, eles te levam a meditar a vida de Cristo. Então, é como se você passasse por todas as Sagradas Escrituras, porque o principal personagem da Bíblia é Cristo, porque tudo foi feito por Ele e para Ele,
Nada foi feito sem Ele. Então a recitação do Santo Rosário é isso. É você ter a devoção a Maria, entretanto, meditando a vida de Jesus. Amém? Vieram conversar comigo ali a respeito da ladainha do Espírito Santo, né? Que tem uma certa parte ali da oração, que eu também não sei explicar, que está dizendo ali, não sei se vocês perceberam ou não, livrai no Senhor quando fala das coisas de Jesus. Fica meio estranho. Eu não sei se foi um problema de impressão ou se a oração é desse jeito mesmo, mas eu aconselho, porque é estranho a gente falar assim, sobre Jesus, livrai no Senhor, mas peraí, eu estou ficando longe de Jesus. Eu até conversei com a Carla sobre isso, né? E depois eu vou tentar até entender, entrar em contato com a Vozes ou alguma outra pessoa que possa nos auxiliar nesse sentido. Mas eu tenho rezado a ladainha do Espírito Santo pelo aplicativo da consagração. Não sei se vocês conseguiram baixar. Lá também tem uma ladainha que é um pouco diferente dessa. É uma ladainha do Espírito Santo. Ela é um pouco mais extensa, mas pelo menos para mim, eu me acostumei a rezar por ela. Então, quem conseguir baixar, porque é só uma questão de se sentir à vontade com essa inspiração, né? Pode estar fazendo oração pelo aplicativo. Vou ver se eu consigo printar a tela e mandar no grupo para vocês, para todo mundo poder ter. Mas é uma questão mesmo que eu não sei explicar, né? Livrai no Senhor ficou ali uma coisa um pouco estranha, né? Mas é como está na oração. Não é somente esse livro, eu tenho uma outra versão do livro que está do mesmo jeito. Eu também assim, não entendi. Pois era para trazer para perto de nós, né? Mas enfim. Amém, pessoal? Então, essa semana, nós vamos, a partir de amanhã, buscar um conhecimento da Virgem Maria, do dia 25 até o dia 1º, ou seja, até a próxima sexta-feira. Rezando a Ave do Mar Estrela, a ladainha do Espírito Santo e a recitação do Santo Terço. Quem puder, e eu aconselho fortemente, porque faço isso, e podem ter certeza que tudo que eu falo para vocês eu experimento primeiro, para ver se dá certo. E dá certo. Quem puder, tiver condições, reze o terço, pelo menos o terço, de joelhos. É uma forma de devoção, de supremo respeito, de entrega à Virgem Maria. Por quê? Porque você vai se colocar numa situação de incômodo para você. E não deixa de ser uma forma de você viver a sua consagração, de despojar de si mesmo. Porque eu sei como é que é. Se você sentar para rezar, você vai dormir. Porque já aconteceu comigo. E você estando de joelhos, primeiro, é um ato de amor, veneração a Maria, adoração a Jesus. Segundo, não te dá sono, posso garantir. Você vai ficar com dor no joelho. Agora, se você não consegue, não estou falando que é obrigado, veja, ninguém é obrigado a nada. É como eu rezo. Agora, se você não pode, reze pelo menos uma dezena de joelhos, se possível. Eu não consigo ficar de joelho porque eu tenho problema no joelho. Fique de pé, de forma que a sua atenção esteja no terço. Porque o que o maligno quer é que você não reze, é que você durma. Ele quer colocar um monte de coisa na sua cabeça para você ficar longe de contemplar o seu Senhor. Então, não se esqueçam, a cada Ave Maria que nós rezamos no rosário ou no terço, é uma martelada que o diabo recebe na sua cabeça. E quem disse isso não sou eu não, foi o próprio diabo, em uma das sessões de exorcismo. Ele falou que se as pessoas soubessem o quanto é angustiante para o demônio e quantas almas são levadas para o céu em função do Santo Rosário, o mundo inteiro rezava o Rosário. E agora no Brasil nós temos a graça de ter o Dia Nacional do Santo Rosário em 7 de outubro. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos representantes do Congresso já sancionaram essa lei. Então, eu aconselho fortemente que nós possamos rezar.
E eu também mandei no grupo lá que vai ter um congresso do Rosário, né, na próxima quarta-feira, dia 29. Mandei lá, quem quiser fazer a inscrição, vai ser transmitido online pela Canção Nova, com a Silvia Marqueto, que é a deputada que teve o projeto de lei para a instituição do Dia do Rosário. Vai ser um dia muito interessante, porque vão ter várias palestras explicando sobre essa devoção. Amém? Outro recado também importante que eu gostaria de fazer diz respeito às confissões, pessoal. Então, meus irmãos, dia 5 e 6 de dezembro, dia 5, terça-feira, às 19 horas na Aparecida, 6 de dezembro, quarta-feira, às 19 horas na Matriz Santa Rita, nós teremos as confissões comunitárias preparadas para o Natal. Nós que estamos buscando a consagração, é importante que você faça essa confissão. Se não puder se confessar, eu aconselho fortemente que converse pelo menos com o padre, explique a sua situação. Entretanto, é importante que nós estejamos em estado de graça para o nosso dia 8 de dezembro, que é o dia da consagração. Então, são essas duas datas, nós teremos confissões comunitárias. Se você não conseguir ir nessas datas, converse com os nossos padres, Padre Pedro, Padre William, Padre Luciano, veja a possibilidade deles atendê-los em um horário que fique melhor para você. Mas por que eu aconselho participar das confissões comunitárias? Porque os padres estarão atendendo na diocese. Então, esses 2 dias vai ser aqui em Garapava, mas depois tem 2 dias, um dia em Araminho, outro dia em Ituverava, e talvez eles não estejam aqui. Então, não percamos essa oportunidade. Tá certo? E, para encerrar, vamos contar mais uma história do livro Glórias de Maria, que é O Estrangeiro e Nossa Senhora do Carmo. Essa história, Santo Afonso, ele conta que não está escrito em livro nenhum. Que, na verdade, ele ficou sabendo dessa história porque um padre que era amigo dele contou para ele. E o padre até disse, olha, você pode falar o nome da pessoa e a igreja onde aconteceu. Mas ele não quis fazer isso. Então, no relato dele, ele só conta que foi essa situação. Que esse padre amigo dele era pároco isso lá em 1700 e pouco, quando viveu o Santo Afonso. E aí, esse padre, ele estava na paróquia dele lá e estava confessando algumas pessoas. E disse que essa pessoa parou e ficava assim, ficou dentro da igreja, não sabia se entrava ou se saía. E olhava para o padre. E o padre confessando as pessoas, ele ia observando essa pessoa. Por fim, na hora que acabou, essa pessoa, o padre falou, você quer vir até aqui? Aí ele falou, quero. E foi lá. E aí, ele falou, eu queria confessar, mas eu não sei se eu devo confessar. O padre falou, não, mas se o seu coração está te tocando, vamos lá que a gente confessa, vê o que você fez, quais são os seus pecados, Deus é misericordioso. E aí ele falou que esse homem começou a chorar. E diz que começou a confessar todos os seus pecados que ele havia cometido, inclusive pecados graves. E ele tinha raiva de Deus, essa pessoa. Tanto é que, alguns dias antes, ele foi à fila da Eucaristia, pegou Jesus sacramentado, com o intuito de pisar na frente dos fiéis, pisar na Eucaristia na frente dos fiéis. Só que ele não fez isso porque ele viu que tinha muita gente na igreja. Então ele guardou a partícula no bolso e naquele momento que ele estava confessando com esse padre, ele entregou a partícula. Porque ele se arrependeu de fazer o que ele ia fazer. E aí o padre ficou meio sem dizer, e aí essa pessoa, por que é estrangeiro? Porque ele não era da aldeia, ele não era do povoado, ele era uma pessoa de fora, era um estrangeiro. E essa pessoa começou a chorar para esse padre e disse, eu não tenho salvação, porque eu acreditava em Deus,
mas aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram me perder. E aí eu fiquei com tanta raiva de Deus que comecei a fazer esses pecados e inclusive eu queria profanar a Sagrada Eucaristia. Mas aí o padre disse para ele, falou assim, mas meu filho, você não tem nenhum terço aí, nada, que você não é devoto de Nossa Senhora? Ele falou, não sou devoto de Nossa Senhora não. Falei, mas não é possível, E naquela época muita gente, a maioria era. E aí ele falou assim, mas não é possível que você não tenha uma devoção. E na hora que ele falou isso, o homem bateu a mão no peito e lembrou do escapulário. Ele tinha um escapulário. E aí ele tirou o escapulário e falou, olha, eu tenho esse escapulário aqui, ó. E aí o padre falou, tá vendo? Nossa Senhora não ia desamparar um filho dela. Você só está arrependido do que você fez de pecado e não cometeu o que você falou que ia fazer, porque Nossa Senhora estava com você. E ele disse, esse estrangeiro ainda para o padre, na hora que eu estava aqui vendo o senhor confessar, eu queria ir embora, mas tinha algo que não me deixava ir. Ou seja, a Virgem Maria trabalhando no coração daquela pessoa, para que ela pudesse confessar os seus pecados, e através da obtenção do perdão, ela ter a sua alma salva. Então, o que Santo Afonso nos faz lembrar? Que nenhum de nós está perdido, porque Nossa Senhora acolhe a todos que somos pecadores, e nós somos, porque Jesus veio para os doentes, Ele não veio para aqueles que estão sãos. Então, se eu falo que eu já estou são, eu não preciso de Deus, e não preciso de Jesus. Então a intercessão de Nossa Senhora fez com que este devoto, que havia até esquecido que era devoto, que teve um dissabor com Deus e guardou uma raiva no seu coração, ao ponto de tentar escarnecer a Sagrada Eucaristia, só não fez pela intercessão de Nossa Senhora. Então, é nessa boa eterna Mãe que eu e você devemos nos apegar, segurar firme nas mãos de Nossa Senhora. E isso nós fazemos quando seguramos o Santo Terço. O fato de você ter o terço no seu bolso, ter o rosário e rezar, não é para você ter uma superstição, porque superstição não é coisa de católico, eu já falei para vocês, né? Católico não propaga a corrente. Isso aqui é um sinal visível da graça de Deus em nossas vidas. É eu ter a consciência de que segurando o Santo Terço, é nas próprias mãos da Mãe de Deus que eu me deixo levar. E não é possível que se perca um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Amém? É isso aí. Então fiquemos de pé para agradecer a bem-aventurada Virgem Maria por esta noite de hoje, essa noite de ensinamentos, essa noite muito alegre e de conhecimento. Nós nos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Virgem Maria, nossa querida, terna, santa e boa Mãe, nós te louvamos, te veneramos, te bendizemos, te honramos, porque assim fazendo, nós fazemos a nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Mãe de Deus, por ter estado conosco nessa noite, por ter conduzido os trabalhos conforme a Senhora bem quis, porque é através do seu divino esposo, o Espírito Santo, que nós vamos ter a graça de podermos termos os dons desse mesmo Espírito e vivenciar plenamente a nossa devoção. Mãe de Deus, vós que tudo pode, interceda por nós junto a teu Filho Jesus. E a ti, ó Santa Mãe de Deus, nós ofertamos esta salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós tivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que a alegria de Jesus seja sempre a nossa força. Damos graças a Deus. Muito obrigado a você que acompanhou pelo canal do YouTube. Vai acompanhar, você que vai nos acompanhar então. Um forte abraço e que Deus abençoe. Obrigado, boa noite a todos.